Fala galera, beleza? Hoje a gente vai falar com vocês sobre o guia de estudos e o roteiro do Vestibulândia, apenas sobre matemática. Antes, porém, pessoal, eu queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Então vamos lá, gente. Introdução. Esse é o vídeo inicial de todas as listas de reprodução de matemática do Vestibulândia. Se você já viu este vídeo em outra lista, ou se você eventualmente já sabe como se organizar, obviamente você pode pular para o próximo vídeo na sequência. Todos os links mencionados neste vídeo estarão na descrição, ou seja, basta que você clique abaixo para ver a descrição justamente com os links que eu mencionei. Atenção, pessoal, ativem todas as anotações de vídeo para que você possa acompanhar eventuais correções e melhorias. As anotações de vídeo correspondem ao primeiro ícone logo embaixo no canto inferior direito do seu vídeo. E todas as orientações dadas nesse vídeo são apenas conselhos. Galera, eu não sou dono da verdade absoluta. Você tem pleno direito de discordar e adotar uma postura completamente diferente, caso você prefira, sem problema algum. Continuando a apresentação, pessoal. A cada mês, centenas de milhares de pessoas acessam o canal Vestibulândia. Mais de 1 milhão de pessoas. Mas muitos ainda não sabem como maximizar o aproveitamento desse canal. Exatamente por isso eu criei esse vídeo. A gente vai aprender hoje a assistir aos vídeos de modo mais organizado. Sim, existe uma ordem a seguir. E se você não seguir essa ordem e assistir de qualquer jeito, você eventualmente pode ser prejudicado. Como tirar as suas dúvidas, como elaborar um roteiro eficiente de estudos, como se aprofundar em materiais na web e em livros. Muita gente pergunta, Nerk, qual livro você recomenda? Onde eu posso achar exercícios para as aulas? A gente vai falar disso. E outros assuntos que vão ser do seu interesse, espero eu. Então vamos lá. Aulas de matemática do Vestibulândia. Existem 2 tipos de cursos no Vestibulândia por enquanto, que são o Matemática Zero, que eu já falo, e o curso de Matemática. O curso de Matemática Zero, oficial do Vestibulândia, ainda é o Matemática Zero 1.0. E o que é Matemática Zero 1.0? É o curso de Matemática Básica. É o ciclo básico para que você tenha condições de aprender toda a matemática com as aulas convencionais. A Matemática Zero 1.0, ou simplesmente Matemática Zero, vai ser substituída pelo curso Matemática Zero 2.0, esse cara aqui, ó. Só que por enquanto, obviamente, eu ainda não terminei a Matemática Zero 2.0. Então, por enquanto, até o momento da gravação deste vídeo, o curso oficial de Matemática Zero é o 1.0. E logo depois de terminar esse curso, eu recomendo que você veja as aulas de matemática, que são as aulas convencionais. Resumindo, ciclo básico, ciclo convencional. Nota, pessoal, os cursos Matemática Zero 2.0 e Matemática ainda não foram concluídos. Acompanhe o site, o canal, o Facebook e o Twitter, todos eles na descrição do vídeo, para que você possa sempre estar por dentro das atualizações. Continuando. Quais aulas assistir? Pergunta enfática, recorrente. Se você precisa ver todo o conteúdo de ensino médio, você deve seguir esta exata ordem. Qual é a ordem? Primeiro, veja Matemática Zero, asterisco porque eu já vou explicar uma coisa. Depois de você ter visto toda a Matemática Zero, veja toda a matemática de 1 até 30, depois toda a matemática de 31 a 60 e depois toda a matemática de 61 a 90. E é lógico, todas as demais aulas futuras, que obviamente ainda não foram feitas. E esse asterisco explica pra gente que a Matemática Zero do canal será substituída em breve pela Matemática Zero 2.0. E nota 2, importantíssimo, essa ordem que eu sugiro é caso você esteja estudando por conta, sem nenhum tipo de auxílio. Se você já faz algum curso preparatório, é enfático, siga a ordem do seu curso. O que eventualmente pode acontecer é que o curso tenha um ciclo básico muito curto e muita gente tenha dificuldades iniciais. Nesse caso, o ideal é que você concilie
a matemática zero com o curso. Dá para conciliar, até porque a matemática zero é rapidinha. Mas não vá ficar meses e meses na matemática zero e esquecer do seu curso. Inclusive, pessoal, outra coisa importante, a matemática zero do canal foi projetada para ser concluída em no máximo um mês. Se você ficar mais de um mês na matemática zero, tem coisa errada. E de novo, enfatizo, se você estiver fazendo um curso preparatório, siga a ordem do seu curso. Continuando, links das listas na descrição do vídeo. E como acompanhar a sequência? Você pode acompanhar a sequência do Vestibulândia das seguintes formas. Primeiro, listas de reprodução no canal. Eu já vou mostrar. O site Vestibulândia, www.vestibulandia.com ou mesmo www.vestibulandia.com.br. Altamente recomendado que você se organize, que você acompanhe a sequência através do site Vestibulândia. Ou também, pessoal, através dos links diretos. Se você digitar no seu navegador, por exemplo, matemática0.vestibulandia.com, você encontra as antigas aulas de Matemática Zero. Se você digitar matemática02.vestibulandia.com, você acessa as aulas de Matemática Zero 2.0, que em breve vai substituir a Matemática Zero. E finalmente, se você digitar matemática.vestibulandia.com, você acessa as aulas convencionais de matemática, que pressupõem, claro, que você tenha visto e dominado todas, absolutamente todas as aulas de Matemática Zero. No próximo quadro, nós vamos mostrar para vocês como acessar o site e os links que nós mencionamos. Bom, pessoal, nesse exato momento eu estou utilizando um navegador e eu quero mostrar para vocês alguns endereços de interesse. Primeiramente, o canal Vestibulândia no YouTube, www.youtube.com/nerc. O endereço está aparecendo aí para vocês. Vamos entrar. O que eu quero que vocês percebam? A primeira coisa que eu quero que vocês percebam é que aparece aqui um vídeo, que é para quem não está inscrito no canal, e aqui nós temos as listas de reprodução. Esta lista é a lista Matemática Zero 1.0, que vai ser substituída em breve pela lista 2.0, essa aqui. E tanto essa como essa são as listas de matemática básica, matemática zero do canal. Essa é a mais recente, está incompleta, por isso que, por enquanto, Matemática Zero 1.0 é a lista oficial de matemática básica do Vestibulândia. E eu quero que vocês percebam que se a gente descer um pouco mais, nós observamos Matemática aulas 1 a 30, Matemática aulas 31 a 60, Matemática aulas 61 a 90 e assim por diante. O que eu recomendo? Se você precisa de todo o conteúdo do ensino médio, eu recomendo que você acesse toda a Matemática Zero 1.0. Depois, Matemática Zero 2.0 não está concluída, então por enquanto a gente ignora. A gente vai então para Matemática aulas 1 a 30. Depois de toda a Matemática aulas 1 a 30, a gente vai para Matemática aulas 31 a 60. E finalmente, 61 a 90. Não existem, até o momento, aulas de 91 até 120. Quando existirem, é enfaticamente recomendado que vocês assistam também. As aulas foram projetadas na melhor sequência possível, ou seja, da forma mais didática, indo do assunto mais simples para o mais complexo. Então é imprescindível, importantíssimo, indispensável que vocês comecem pela Matemática Zero 1.0, sem pular nenhum assunto, e depois partam para aulas 1 a 30, terminou tudo. 31 a 60, terminou tudo. Aulas 61 a 90, sempre complementando com bons livros como o IESE e o AREF. Como eu faço para acompanhar uma lista? Muito simples, basta você clicar no nome da lista, descer a barra de rolagem caso necessário e clicar no botão reproduzir tudo. Quando você clicar no botão reproduzir tudo, automaticamente vai aparecer um player, vamos dar uma pausa, e a gente percebe que nós temos aqui toda a lista organizada de aulas que você deve assistir. Obviamente você não precisa assistir todas as aulas num dia, mesmo porque isso é desaconselhável. Aí você anota no caderno onde você parou e começa desse vídeo no dia seguinte. Vamos supor que hoje eu assisti, por exemplo, as aulas 1, que eram muito fáceis, até a aula, vamos supor, aula 6. Assisti tudo, fiz exercícios avançados, naquela lista de recomendações que vocês vão ver no final desse vídeo.
Então, obviamente, no dia seguinte, eu começo da aula 7. E eu repito o mesmo passo, basta apenas que eu puxe essa barra de rolagem um pouco para baixo e comece, então, por exemplo, da aula 7. E assim sucessivamente até que a gente acabe o último vídeo da lista. Se alguma coisa não tiver ficado clara no vídeo, pergunte, eu sempre respondo os comentários. Acabou uma lista, o que você vai fazer? Muito fácil. A gente acabou a lista da Matemática 0 1.0. Qual que é a próxima lista na sequência? É a 2.0? Não, porque ela ainda está incompleta. A gente vai para 1 a 30. Então eu clico aqui, Matemática, aulas 1 a 30, clico no botão Reproduzir tudo e automaticamente, quando eu clicar no botão Reproduzir tudo, eu vou ter uma nova lista. E assim sucessivamente com todas as listas. Nós temos a lista de 1 até 30 e depois, deixa eu voltar um pouquinho, de 31 até 60, 61 até 90. Nós também vamos ter listas de 91 até 120 e assim sucessivamente. Obviamente, existem casos em que não é necessário ver todas as aulas da lista. Exemplo clássico: quem vai prestar concurso público, o recomendado é a lista Matemática 0 1.0, mais as matérias, os tópicos específicos que estiverem no edital, conforme eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Esta é uma forma de se organizar. Existem outras formas de se organizar, por exemplo, acessando o site Vestibulândia, www.vestibulandia.com.br. Ou, se você preferir, você pode utilizar também, sem problema algum, vestibulandia.com, ou vestibulandia.com.br, ou vestibulandia.com. Então vamos acessar, por exemplo, vestibulandia.com.br. A primeira coisa que vocês observam é que nós temos aqui um campo chamado Exatas Biológicas, com as aulas de Matemática 0, Matemática 0 2.0 e Matemática. Se a gente clicar no primeiro link, por exemplo, a gente já vai ver todos os vídeos relativos à Matemática 0 1.0, mais fácil de se organizar e se orientar do que na lista de reprodução. Deixa eu voltar um pouco. Da mesma forma, se você clicar em Matemática 0 2.0, você vai ver todas as aulas feitas até o momento que fazem parte do assunto Matemática 0 2.0. E como vocês percebem, por enquanto, a lista de Matemática 0 2.0 ainda não foi concluída. E finalmente, se a gente clicar em Matemática, o que vocês vão perceber? Muito bem, todas as aulas de matemática plenamente organizadas no site. Não tem como se confundir, basta que você assista desde a primeira até a última, que está lá embaixo, vai demorar a descer. Até por enquanto, a aula 78. Eu ainda vou fazer novas aulas de matemática, deixo isso muito claro. E conforme vocês vão perceber, aqui em cima, a gente nota que existe um link direto para essa seção, que no caso é o matematica.vestibulandia.com. Se eu aqui digitar matematica.vestibulandia.com, o que vocês vão perceber? Que eu caio novamente nessa mesma página. Se eu digitar matemática 0.vestibulandia.com, o que vocês vão perceber? Que a gente cai na lista de aulas do Matemática 0 1.0. E finalmente, se eu digitar matemática 02.vestibulandia.com, adivinha o que vai acontecer? Muito bem, a gente cai na lista do Matemática 0 2.0 do canal. Ou seja, é infinitamente mais fácil de você se organizar pelo site do que por qualquer outro canal. O que eu recomendo? Se você precisa se preparar para um vestibular convencional, por exemplo, a gente sabe que a gente precisa ver toda a Matemática 0 1.0 e toda a Matemática. Enquanto, lógico, a Matemática 0 2.0 ainda não está concluída. Então, o que a gente faz? Clica na Matemática 0 1.0, assiste todos os vídeos da lista, complementa com as provas do PCI Concursos, complementa, por exemplo, com o livro Matemática e Lógica para Concursos, do José Luiz de Moraes. Terminou toda a Matemática 0, o que você vai fazer? Muito bem, você vai para Matemática Convencional. Basta clicar e, novamente, você vai fazer todos os vídeos que estão aqui. Ou seja, você vai assistir um por um e a cada vídeo visto, você vai complementar. Obviamente, você não pode, de forma alguma, acessar esses vídeos fora da ordem. Você tem que ver primeiro os vídeos de conjuntos,
Terminou conjuntos? Fez exercícios? Complementou? Vai para a aula 2, conjuntos numéricos. Viu a aula? Fez exercício? Complementou? Aula 3. E assim por diante, até você acabar o último assunto, que está lá embaixo. Muito fácil, eu acho que ninguém vai se confundir com isso. Adicionalmente, nós temos alguns outros canais. Por exemplo, nós temos aqui o nosso Facebook. Basta que você digite www.facebook.com/nerc. E quando você digitar isso no seu navegador, você vai acessar o Facebook do Vestibulândia. A recomendação que a gente dá é que você dê o joinha ou o famoso curtir para que você possa acompanhar as nossas atualizações de postagem. Outro canal muito importante é o Twitter, www.twitter.com/nerc. Digitando www.twitter.com/nerc, você vai acessar o nosso Twitter. E dentro do nosso Twitter, vocês vão ver todas as nossas atualizações, inclusive saber quais aulas estão sendo produzidas. Beleza, pessoal? Valeu então! Agora, pessoal, eu vou dar algumas dicas para certos grupos de indivíduos. Então vamos lá. Se você é concurseiro, especificamente nesse caso, siga os passos nesta exata ordem. Primeiro, veja absolutamente toda a matemática zero, na ordem. E não se esqueça de complementar. Segundo, consulte o edital da prova, que muitas vezes está disponibilizado no Diário Oficial também, e veja quais os assuntos específicos cobrados. Procure no site Vestibulândia esses assuntos específicos e veja-os. E não se esqueça de complementar. Novamente, olha como eu estou frisando isso, porque é importante. Não basta só você assistir às aulas, você sempre tem que complementar. Agora vamos lá, dica geral para concurseiros. Complemente com exercícios ou provas. Um problema que muitos concurseiros têm é que o tempo é extremamente escasso. Muitas vezes o cara tem 2 meses para estudar todo o conteúdo. Exatamente por isso, no site PCI Concursos, guarda isso, você encontra milhares. Eu acho que são 80 mil provas para que você possa resolver. É claro que você não vai fazer as 80 mil. Faça as provas de acordo com o concurso que você vai prestar. Por exemplo, se você vai prestar Banco do Brasil, obviamente é recomendável que você baixe todas as provas anteriores do Banco do Brasil. Se você vai prestar Bacen, obviamente, baixe todas as provas do Bacen. E é lógico, além das provas anteriores, procure resolver provas do mesmo nível do concurso que você está prestando. É uma excelente forma de praticar. Agora a gente vai falar sobre livros. Existem também várias editoras que produzem livros de exercícios para concurseiros. Um exemplo clássico é a Central de Concursos. E agora, pessoal, um bom livro, na minha opinião, enfatizo, na minha opinião, é o Matemática e Lógica para Concursos, do José Luiz de Moraes. Eu gosto muito desse livro, mas enfatizo que essa é apenas a minha opinião. O ideal é que você procure folhear o livro para ver se ele é legal para você. Esse livro normalmente é muito fácil de você encontrar na Saraiva, até porque a editora desse livro é a editora Saraiva. E aqui novamente eu falo que a Matemática Zero vai ser substituída e nós começamos com a dica para vestibulandos. Se você é vestibulando, siga esses passos nesta exata ordem. Quais passos? Primeiro, veja absolutamente toda a Matemática Zero, na ordem. Não esqueça de complementar. Eu já vou falar da complementação daqui a pouquinho. Segundo, veja absolutamente toda a matemática na ordem. Não esqueça de complementar. E nota, você também pode eventualmente ler o edital e ver as provas anteriores para que você possa seguir um conteúdo programático mais preciso se você quiser. Sinceramente, na minha opinião, particularmente eu não acho tão necessário assim. Dica geral, complemente com exercícios ou provas, e isso a gente vai falar no próximo quadro. Então vamos lá, pessoal. Outra coisa importante, tá, gente? Deixa eu voltar um pouquinho. Aqui nós temos um quadro, nos exemplos anteriores nós tivemos também várias coisas escritas. Se vocês quiserem olhar com calma, vocês podem pausar o vídeo a qualquer momento, principalmente nesses instantes em que nós temos muito texto escrito. Então vamos lá, continuando. Dica para complementação de vestibulandos. Exercícios online. Onde que eu acho exercícios na internet?
Vamos lá. No site PCI Concursos, de novo, você encontrará várias provas de matemática nos diversos concursos. Detalhe, tá, pessoal? Dificilmente, quase nunca, você vai encontrar provas de geografia, história, essas coisas todas. A dica que eu estou dando é para provas de matemática. E outra coisa importantíssima também é que as provas de concursos são simples demais. Se você tirou 10 numa prova de concurso público, isso não quer dizer que você vai tirar 10 numa prova de vestibular. Então a dica que eu dou é que você encare as provas de concursos públicos apenas como aquecimento. As provas de vestibulares são muito, mas muito mais complexas que as provas de concursos públicos. Ah, mas Nerk, se as provas de vestibulares são mais complexas que as de concursos públicos, eu não vou estar perdendo tempo? Não, porque exercícios simples também caem no vestibular. E é nos exercícios simples onde você consegue um pouco mais de confiança, um pouco mais de agilidade. E isso significa que fazer algumas provas de concursos públicos, desde que, obviamente, matemática ou português, são uma excelente forma de treinamento inicial. Outra coisa, pessoal, vocês vão encontrar muitos exercícios e também provas no site Rumo ao ITA e no Projeto Medicina, principalmente no Rumo ao ITA. E a dica que eu dou é: leve a sério, pessoal. A aula vista deve ser complementada sempre. Por exemplo, você aprendeu hoje conjuntos. Faça hoje, no máximo amanhã, exercícios sobre conjuntos. Chegou lá na sexta-feira, o que você faz? Procura fazer uma revisão de tudo o que você aprendeu na semana. E lá no final do ano, uns 2 meses antes de começar o vestibular, começa a fazer revisão de todos, absolutamente todos os assuntos que você aprendeu ao longo do ano. Livros, pessoal. Muita gente pergunta quais são os livros de matemática que você recomenda. Então vamos lá. Para matemática básica, ou seja, a matemática zero do canal, eu particularmente gosto muito do Matemática e Lógica para Concursos, do José L. de Moraes. Enfatizo, para matemática básica, não é suficiente para um vestibular. Agora, para complementar pesado, eu recomendo que você complemente com a coleção Fundamentos de Matemática Elementar, do Gelson Iese e outros autores da atual editora. É uma coleção com mais ou menos 11 livros, e ela possui nível intermediário. E uma outra coleção um pouco mais avançada que a do Iese é a coleção Noções de Matemática. Se eu não me engano, são 8 volumes. E os autores são Aref, ou Aref, nunca sei como fala o nome desse autor, e outros autores também. E é disponibilizado pela Vestiseller Editora. Inclusive, pessoal, para quem vai prestar ITA, IME, escolas militares, que necessitam de aprofundamento, vocês até podem pular o IESE e partir direto para o Aref, ou para o Aref. Mas isso só se realmente o tempo tiver um pouco puxado. Eu falo isso porque existem sacadas no IESE que não existem no Aref. Apesar do Aref ser mais avançado de maneira geral que o IESE, uma outra coisa importante é que, no geral, o IESE ele é melhor diagramado. E algumas coisas no IESE são melhor explicadas que no Aref. Então, eu acho um pouco impreciso falar, IESE é melhor que Aref, ou Aref é melhor que IESE. Os dois são muito bons. Para quem vai prestar vestibulares convencionais, recomendo focar mais no IESE. Para quem vai prestar vestibulares militares, recomendo focar mais no Aref. Continuando. Dica para vestibulandos militares. Então vamos lá. Nos casos de vestibulares sem cálculo, como por exemplo ITA, IME e outros, NERC, como assim sem cálculo? Sem matemática superior, limites, derivadas, integrais e essas coisas. É o que acontece, por exemplo, no vestibular do ITA, não tem cálculo, e é o que acontece no vestibular do IME, também não tem cálculo. Mas, Nerk, eu estive olhando o edital do IME, eu peguei umas provas do IME mais antigas e eu vi que no IME cai cálculo sim. Vamos lá, vamos com calma. O IME possui realmente no edital a cobrança de conteúdos de cálculo. Mas já faz alguns anos que a gente não vê questões de cálculo no IME. Já no ITA não cai cálculo mesmo. Então a gente pode considerar esses dois vestibulares como vestibulares militares sem cálculo. Então vamos lá. Nesses casos, para quem vai prestar ITA, IME e relacionados, siga essas dicas, pessoal. Primeiro, domine
a matemática zero toda. Cuidado para não cometer o seguinte erro. Ah, mas Nerk, matemática zero é coisa bobinha. Galera, matemática é a matéria mais sequencial do universo. Se você não domina de maneira absoluta a matemática básica, você não tem as mínimas condições para dominar os assuntos mais complicados. Todo ano é a mesma coisa. Eu canso de ver vestibulando militar, que vai prestar ITA, IME, fala que matemática básica é coisa de criancinha e acaba quebrando a cara no vestibular. Cuidado com isso. A matemática básica é tão importante para o seu aprendizado quanto a matemática mais avançada. Então vamos lá. Domine a matemática zero toda. Depois, domine as aulas de matemática. Faça os exercícios de vestibular da coleção IESE. Ou eventualmente vá direto para o AREF. Depois, faça os exercícios propostos da coleção AREF. Faça todas, absolutamente todas as provas do ITA do site Rumo ao ITA. E aqui eu dou uma sacada legal para vocês. As provas do ITA mais antigas são mais difíceis. Então, ao invés de você fazer na ordem crescente, 70, 71, 72, até chegar a 2012, 2013, faça ao contrário. Faça 2013, 2012, 2011, 2010 e vá em ordem decrescente. Isso permite um aprendizado mais gradual. E eu vou contar um segredo para vocês. Eu não conheço ninguém, repito, eu não conheço absolutamente ninguém que tenha feito todas as provas do ITA e não passou no ITA. É lógico, né? Não basta fazer. Você tem que fazer. O que você errar, você tem que ver onde você errou. Você tem que visitar plantões de dúvidas. Então eu faço um desafio para você. Por favor, se você fez todas as provas do ITA, tirou todas as suas dúvidas e não passou no ITA, por favor, deixa eu saber, porque eu sinceramente não conheço nenhum caso desses. Todo mundo que faz todas as provas do ITA que eu conheço passaram no ITA. E 6, pessoal, repita os procedimentos equivalentes para as demais matérias, ou seja, para química, física, português e inglês. Continuando, nota 1. Sigam sempre a sequência determinada pelo seu cursinho. Isso aqui, pessoal, é uma mera orientação de estudo para quem estuda sozinho. Nota 2. O Vestibulândia não é 100% adequado para vestibulares militares com cálculo, por exemplo, a Escola Naval. Para complementação de cálculo, eu recomendo o canal do meu parceiro Luiz Aquino. É o canal LCM Aquino. Também vai estar na descrição do vídeo de vocês. Continuando, pessoal, dicas para complementação de vestibulares militares. Vestibulares militares são muito, mas muito complexos. Se por acaso você se dedicou e se você não passou, não se preocupe, não é o fim do mundo. A grande vantagem, sim, existe uma vantagem. Se você não tiver passado, é que você vai ter adquirido uma base animal. Você vai ter uma base muito grande. Exatamente por isso, algumas das ordens que eu sugeri podem ser alteradas. Primeira coisa, se você fez um estudo sério durante um ano, adquiriu base e não conseguiu passar, então a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, faça as provas, absolutamente todas as provas do ITA e do IME. Onde você encontra essas provas? No site do Rumo ao ITA. E faça assim, ó, uma prova por dia, de segunda a sexta. Primeira semana, ITA 2013. Segunda semana, ITA 2012. E assim por diante. Quanto mais provas do ITA você fizer, melhor o treino. Eu falo provas do ITA porque são provas complexas e elas também servem para o IME. Se bem que, eu vou ser sincero com vocês, o IME é bem mais difícil atualmente que o ITA. No caso específico de quem quiser, por exemplo, o IME, vá alternando. Faz uma semana o ITA, outra o IME. Se bem que mesmo para quem domina as provas do ITA, as do IME são uma paulada. Então vamos lá. Comece desde janeiro, preferivelmente fevereiro no máximo. Por exemplo, olha como você vai fazer. Olha como eu sugeriria que você fizesse, melhor dizendo. Na segunda, matemática. Terça, física. Quarta, química. Quinta, inglês mais português. As provas antigas do ITA não têm inglês, as muito antigas. E também, pessoal, nas provas antigas do ITA, vocês vão ter desenho geométrico. Desconsidera desenho geométrico. Não cai mais. Olha como fica então. Primeira semana,
ITA 2013, segunda matemática, terça física, quarta química, quinta inglês mais português, sexta estudos de aprofundamento. E o que seriam esses estudos de aprofundamento? Seriam estudos mais focados. Por exemplo, vamos supor que você tenha errado muito nas questões de trigonometria. Opa, então é hora de você deixar toda sexta-feira, por exemplo, para focar um pouquinho na trigonometria. E não só matemática, por exemplo, na física. Se você teve um pouco mais de dificuldade em termologia, foca a sexta-feira na termologia. Como você já vai ter um pouco mais de base, não vai ser tão grave assim se você alterar um pouco a ordem de estudo. No sábado, pessoal, de novo, estudos de aprofundamento, reforço de teoria. Eu gosto muito do AREF. Para aquele pessoal mais antenado, existe também a editora Vestiseller. E na editora existem outras obras que são focadas no ITA e no IME. Altamente recomendado para quem vai prestar vestibular militar conhecer a editora Vestiseller. E finalmente, pessoal, domingo. Muita gente vai me bater, mas é verdade. Descanse e relaxe. Nerk, isso é um crime, cara. Como é que você fala pra alguém que vai prestar ITA e IME descansar ou relaxar no domingo? Cara, você é humano. Você tem sim que descansar no domingo, pelo menos um dia da semana. Você descansar e relaxar no domingo não vai afetar o seu rendimento nos estudos. Pelo contrário, se você deixa de descansar e relaxar, você vai ficar estressado, vai ficar doente, e isso ninguém quer. Lembre-se, pessoal, uma prova possui de 3 a 4 horas de duração. Então, se você fez uma prova do ITA de matemática na segunda-feira, por exemplo, isso não quer dizer que você estudou só 3 ou 4 horas. Depois disso, faça a correção, veja quais exercícios você errou e, se sobrar tempo, procure fazer uma complementação. Normalmente vai sobrar tempo sim. E lógico, se você se sentir estressado ou cansado, pegue mais leve. Não vá ficar doente. Nota, pessoal, é provável que você tenha uma nota péssima no primeiro mês. Muita gente já tem base, pega uma prova do ITA em janeiro, faz a prova, vai corrigir e acertou 3 questões, por exemplo. Não desanima, galera. Faz parte e isso é plenamente normal. Então olha o que vai acontecer. É muito provável que você tenha uma nota péssima no primeiro mês. Se você tirou uma nota boa, cara, muito bom. É mais um passo em direção ao vestibular que você deseja. Mas vamos pegar o caso mais comum. Você fez a prova do ITA e teve um aproveitamento péssimo. Isso vai acontecer na primeira, na segunda, na terceira e até na quarta semana. Agora, lá para o segundo ou terceiro mês, a coisa vai mudando de figura. Ou seja, você passa a ter um aproveitamento muito maior. Vocês vão ver que existem várias questões no ITA que se repetem. Não a questão em si, mas a estrutura. E lá pelo quarto mês, cara, é fato. Você começa a se acostumar com o estilo de prova militar e passa a achar as provas muito mais fáceis. Essa é a tendência. Trabalhosas elas sempre vão ser, mas elas tendem a ficar um pouco mais fáceis. Dica para os vestibulandos do Enem. Então vamos lá. No edital do Enem, nós temos os seguintes conteúdos programáticos. Aí você pausa o vídeo, dá uma olhada. Posso continuar? Então vamos lá, gente. Como vocês perceberam, existem alguns grifos aqui em verde. Então nós temos porcentagem em juros, escalas e toda essa parte praticamente de conhecimentos de estatística e probabilidade. Estas partes em verde representam assuntos que ainda não foram feitos pelo Vestibulândia. A gente vai conseguir terminar até o fim do Enem porcentagem e juros, a gente vai conseguir terminar escalas, mas eu acho que a gente não vai conseguir terminar a parte de estatística. Exatamente por isso, para a parte de estatística, talvez seja bom que você leia um dos livros que eu recomendei, a coleção IESE, a coleção AREF, ou mesmo outro livro da sua preferência. Continuando. E nós temos também esses temas aqui, pessoal. Pausa o vídeo, dá uma olhada. E como vocês viram, nós temos funções trigonométricas em destaque. A gente ainda não viu funções trigonométricas. Pelo menos não de uma maneira tão complexa assim. Mas eu acho que até o Enem a gente consegue terminar essa parte com folga. E continuando, daremos no próximo quadro a indicação de aulas recomendadas. Quais são as aulas que eu recomendo? Então vamos lá. Nota, pessoal, eu ainda farei uma lista de reprodução para o Enem. Ah, Nerk, mas por que você já não faz agora uma lista de reprodução para o Enem? Porque eu quero primeiro terminar toda a Matemática 0 2.0. Eu acho que vai ser uma lista melhor. Mas por enquanto eu recomendo o seguinte, a Matemática 0 1.0 toda. Se você vai prestar exclusivamente o Enem, quando eu lançar uma aula de Matemática 0,
você pode ver sem problema algum. Então, obviamente, eu também recomendo essa lista. E a lista Enem que vai estar na descrição do vídeo de vocês. Olha como é importante a descrição do vídeo. Praticamente tudo o que você precisa está lá. Continuando, pessoal, alunos com mais de um foco. Não é nada raro que você encontre alunos que se preparam com mais de um objetivo. Por exemplo, alunos que vão prestar vestibular, vão prestar Enem, ou alunos que vão prestar vestibular convencional e vestibular militar. Eu conheço várias pessoas que prestam ITA e Poli, por exemplo. Aí o cara pergunta, mas né, o que eu faço? Eu presto para o ITA, presto para Poli, eu devo desistir de um dos dois? Vamos lá. Nesse caso, você tem que conciliar, pensando no conteúdo mais abrangente. Por exemplo, no caso de vestibular e Enem. Qual é o conteúdo mais abrangente? É o vestibular. Então é óbvio que o aluno deve estudar para o vestibular, até porque estudando para o vestibular, ele obrigatoriamente vai ver conteúdos que são específicos do Enem. Melhor ainda. E no caso do vestibular convencional mais vestibular militar, na média, os conteúdos são mais ou menos os mesmos. O problema aqui é que os vestibulares militares são muito mais complicados, mas é o mesmo conteúdo programático em média de um vestibular convencional. Então, nesses casos, o aluno deverá novamente estudar o conteúdo do vestibular convencional, só que, no caso, ele não pode esquecer de se aprofundar nos conteúdos específicos cobrados pelas escolas militares, ou seja, fazer toda aquela lista de procedimentos que eu passei para vocês na complementação de escolas militares aqui e também nesse quadro. Você pode pausar o vídeo, dar uma olhada, ou voltar um pouquinho o vídeo. Deixa eu avançar para vocês. Vamos lá. Então é isso. Cuidado para não esquecer do aprofundamento que você precisa em matemática, física, química, português e inglês. Continuando, dica para vestibulandos de instituições não citadas. O ideal, pessoal, é que você leia o edital do exame para saber quais os tópicos mais indicados e também ver as provas dos últimos anos anteriores. Os últimos 5 anos dão uma excelente visão. Por exemplo, eu, NERC, estou acostumado com as provas da região sudeste, especificamente as provas de São Paulo e algumas provas militares. Mas vamos supor que eu me mudasse agora para Alagoas. A gente sabe que em Alagoas nós temos a UFAL. E eu não tenho a menor ideia do que cai na UFAL. Só que se você me der um dia, eu domino o conteúdo da UFAL. Porque eu vou ver quais os conteúdos programáticos são cobrados no edital do exame. E é lógico, eu vou baixar os últimos 5 anos de prova. E com essas duas informações, você tem um excelente panorama do jeitão da prova. E lógico, pessoal, se você tiver dificuldades em fazer isso, você sempre pode fazer o seguinte. Você pode ver toda a matemática 0 e depois toda a matemática. A sequência matemática 0 e matemática é indicada para todos os vestibulares, inclusive vestibulares militares, exceto, é claro, no caso de vestibulares militares com cálculo. Por exemplo, a Escola Naval. No caso específico da Escola Naval, você tem que ver toda a matemática 0, toda a matemática e complementar com cálculo, que foi aquela recomendação que eu fiz do canal LCM Aquino. E em todos os casos, lembre-se que o Vestibulândia é apenas, repito, apenas um ponto de partida e jamais deve ser o único material. Livros recomendados de matemática. Quais livros eu recomendo? Então vamos lá. Eu recomendo Matemática e Lógica para Concursos, do José Luiz de Moraes, da editora Saraiva. Eu recomendo também Exercícios de Álgebra para Leigos, de Mary J. Sterling, da Alta Books. Obviamente, esse segundo livro é só de exercícios, mas eu só recomendo esse livro, o segundo livro, se você ainda tiver uma extrema dificuldade na compreensão desse primeiro livro. Se você achar que precisa complementar, essa é a minha segunda sugestão. Coleções para acompanhar a matemática. Vamos lá. São as duas que eu sempre recomendo. Coleção Fundamentos de Matemática Elementar, do Gelson Iese e outros autores, da atual editora, a coleção completa. E também a coleção Noções de Matemática, Aref e outros, da Bestseller Editora. Só complementando, tanto essa coleção como a coleção Noções de Matemática possuem um volume de cálculo. Para quem não vai prestar vestibular, como por exemplo a Escola Naval, que cobra cálculo, mesmo para quem vai prestar ITA ou IME, eu acho, sinceramente, dispensável o volume de noções de cálculo.
exceto, claro, se você for prestar Escola Naval e assemelhados. Sites recomendados de matemática. Eu recomendo o site Rumo ao ITA, que possui tanto listas como provas do ITA, o Projeto Medicina, que também possui exercícios e materiais teóricos. Para concurseiros, eu recomendo, lógico, PC e Concursos, tá aqui o site para vocês, ou também o site Questões de Concursos, tá aqui para vocês o endereço. E também na descrição do vídeo existe o endereço. E agora a gente vai falar dos plantões de dúvida. Mas, Nerk, se eu ficar com dúvida, o que eu faço? Vamos lá. Se você tiver uma dúvida relativa a um vídeo do Vestibulândia, pergunte nos comentários que eu respondo. Eu respondo todas as perguntas relativas aos vídeos do Vestibulândia. Só que como são mais de 80 dúvidas por dia, não se esqueça de mencionar o minuto e o segundo da sua dúvida. Se você fizer uma pergunta no Vestibulândia e não mencionar o momento exato, eu vou responder perguntando em qual momento exato, minuto e segundo aparece a sua dúvida. Quem me conhece sabe que eu faço isso. Agora, se você tiver dúvidas externas ou exercícios externos, recomendo que você acesse os seguintes links. Então vamos lá. O site Ajuda Matemática, que é um plantão de dúvidas, se chama www.ajudamatemática.com, deixando claro que esse site é apenas de matemática, inclusive matemática superior. Você coloca a sua dúvida nesse site, na seção correta, e alguém responde para você. Esse é sensacional, PIR 2. O PIR2.forumeiros.com. Esse é um fórum de física e matemática nível ITA e nível IME. Inclusive, na minha opinião, para quem vai prestar ITA ou IME, esse fórum é fundamental. Nós temos também o plantão de dúvidas virtual, que o endereço está aqui para vocês, mas sinceramente eu não acho legal que você decore esse endereço, nem tem porquê. Basta que você acesse o Orkut, obviamente você vai ter que ter uma conta no Orkut, mas isso é gratuito. E dentro do Orkut, no campo de buscas, digita lá, plantão de dúvidas virtual. É uma comunidade do Orkut. E uma coisa muito legal é que nessa comunidade, todas as matérias você pode tirar dúvida. Ou seja, se você tiver a sua dúvida de história, aquela dúvida de geografia, posta no plantão de dúvidas virtual. Você queria um bom motivo para ter uma conta no Orkut? Esse é o bom motivo. Fórum Vestibulândia. Vamos lá, gente. Eu não vou falar bem do Fórum Vestibulândia só porque é meu fórum. O Fórum Vestibulândia possui todas as matérias. Só que ele é muito pouco movimentado. Eu agradeço muito o Luiz Aquino, o Arcanos Darondra, o Regivan Andrade, mas mesmo com toda a boa vontade, infelizmente eu não consegui fazer com que o Fórum Vestibulândia fosse movimentado. Então, sendo bem sincero com vocês, entre todos esses sistemas de ajuda, o Fórum Vestibulândia está em último. Mas fica aí a dica para vocês. Beleza, pessoal? Valeu então!